O programa Elite Universal foi criado no ano de 2006 em Brusque, Santa Catarina, pelo pastor Israel Silva no Grupo Jovem e, posteriormente, em grupos da Universal. Nosso principal objetivo é formar pessoas capazes que sejam a solução para todos os problemas. Pessoas mais fortes, que sejam a diferença em tudo que faz. No Elite Universal, exigimos uma conduta exemplar. Um verdadeiro ELTE necessita estar sempre vigiando suas atitudes, para que tenha um ótimo testemunho de seu comportamento e caráter, tendo como base respeito e obediência. Por isso, 7 atitudes são inadmissíveis no Elite Universal: mentira, orgulho, desobediência, irresponsabilidade, falsidade, medo e preguiça. Dispomos de patentes as quais são de suma importância para a organização do projeto. Major Leader: cuida do team ou patente e de todos os ELTEs do mesmo. Major: auxilia o Major Leader no team e cuida dos Masters. Master: cuida dos oficiais do team. Oficial: cuida dos singles do team. Singles: não é responsável por nenhuma patente do team, somente dele próprio. Servants: são pastores e esposas que fazem parte do Elite Universal e ajudam a orientar o ELTE que precisa de algum auxílio. Soldiers: aqueles que fazem parte do grupo de resgate no Elite Universal. Assim como as patentes possuem suma importância, também dispomos de 12 teams, os quais os ELTEs escolhem mediante a sua virtude. Team Alligator: cor verde, virtude confiança. Team Bear: cor marrom, virtude força. Team Eagle: cor branco, virtude visão. Team Fox: cor roxo, virtude justiça. Team Leopard: cor bordô, virtude paciência. Team Lion: cor dourado, virtude inteligência. Team Scorpion: cor amarelo, virtude audácia. Team Shark: cor azul, virtude determinação. Team Spider: cor vermelho, virtude sabedoria. Team Snake: cor preto, virtude perseverança. Team Tiger: cor laranja, virtude coragem. Team Wolf: cor cinza, virtude intrepidez. E o objetivo de todos os ELTEs é cumprir a promessa do Elite Universal que se encontra em Malaquias 3:18. E também seguir à risca a todas as palavras do juramento. Eu, ELTE, prometo ser impecável no proceder, lutar e não desistir dos meus objetivos, investir na minha fé e guardar a minha salvação, sendo exemplo aonde for, temendo a Deus e respeitando o meu próximo. Removo do meu vocabulário as palavras negativas e da minha vida a indisciplina. Hoje me torno parte do Elite Universal, assumindo o compromisso de ser a diferença enquanto eu viver. Quando surgiu o Elite Universal, eu não imaginava que ia ser como é hoje, né? Eu achei que fosse mais um grupo, mais uma coisinha criada para os filhos, para a gente ficar perto um do outro. Eu não tinha a ideia da proporção que tudo isso ia tomar. Na primeira temporada do Elite, eu via o programa como só mais uma coisa dentro dos Filhos Universal. Eu não via como uma oportunidade de me tornar uma pessoa diferente, me amadurecer. Eu achava que era só mais uma coisa que não ia nem durar tanto. A real intenção lá em 2006, quando nós iniciamos o trabalho do Elite Universal, foi de criar algumas missões para algumas pessoas que realmente precisavam de ajuda.
Eu confesso a vocês que quando começou o Elite Universal, na primeira temporada, eu não dei muito valor. Haja vista que eu achava que eu não tinha tempo para isso. Eu já era um obreiro, eu tenho uma idade já um pouco avançada, então eu achava que eu não precisava do Elite Universal. Eu lembro que naquela época, a primeira edição do Elite Universal, foram apenas 23, 24 missões, poucas missões, mas apenas 7 jovens que passaram, que conseguiram concluir todas aquelas missões, incluindo eu, que também fiz todas as missões. Eu dava as missões e eu fazia em conjunto. A ideia era para mostrar para aquele grupo de jovens que nós tínhamos dentro da igreja que tudo realmente era possível, que tinha de fato jeito para todas as coisas. Eu lembro que nós criamos até uma frase naquela época que diz que todo problema tem uma solução. Se não tem solução, a pessoa não deve se preocupar com o que não é um problema. A maior mudança que eu vejo nas mulheres do Elite Universal é a disciplina em relação a tudo na vida dela. Quando nós entramos no Elite, a gente passa a ter que viver com respeito e obediência. E isso é notório na vida das mulheres do Elite. Então elas se tornam mais disciplinadas, elas se tornam mais organizadas. É uma mudança completa. Eu vejo que em cada um desses lugares onde foi implementado o Elite Universal, nós vimos alguns diferenciais. Alguns desses jovens que eram tímidos, alguns deles medrosos, né? Alguns não sabiam falar direito na frente de várias pessoas, eram muito negativos e começaram a despertar um ponto na sua mentalidade que não existia. Começaram a pensar diferente, como nós falamos, né? Começaram a perceber que existe sim uma solução. Qualquer problema, qualquer barreira tem sim uma solução. E essa é a real intenção. E nós vimos que no local que mais teve resultados, eu vejo assim, foi em Itajaí. Eu vejo que lá, muitos, nós fizemos pouco tempo o trabalho do Elite Universal aliado ao Força Jovem lá, mas nós percebemos que lá teve um resultado muito bacana, porque os jovens que estavam ali, até alguns envolvidos anteriormente no mundo das drogas, perdidos, sem motivo para viver, encontraram dentro da tropa de elite, que nós chamávamos na época, uma razão, uma solução para os seus problemas. Aconteceu coisas diferentes. Ali surgiu realmente jovens diferentes. Quando eu entendi a proposta do Elite, quando eu consegui entender o que ele queria passar, o que esse grupo queria passar, eu mergulhei. Eu vi que era uma oportunidade que faltava para mim, para crescer, para eu ter foco na minha vida. Quando chegou a oportunidade da segunda temporada e eu vi a mudança nos meus amigos, das pessoas que eu conhecia, que amadureceram, que se tornaram verdadeiros homens e mulheres de Deus, eu quis entrar também. Eu sabia que aquilo ia me ajudar espiritualmente e fisicamente, tanto na minha vida espiritual quanto no meu cotidiano. Na minha vida pessoal, o que o Elite mais influenciou foi a questão da perseverança e de não dizer nunca, né? Nem não vou fazer, nem não posso, nem não consigo. Que era uma desculpa que a gente usava para não continuar tentando. Quando aparecia algo muito difícil, a gente acabava falando, eu não consigo, eu não posso, não vai dar. E com o Elite a gente aprende que a gente não pode usar mais essas desculpas, que a gente tem que realmente agir sem medo. Então, uma das coisas que me ajudou muito no Elite Universal é ser mais corajosa e ousada. Quando começou o Filhos Universal, a ideia inicial do Filhos Universal em 2013, nós não pensávamos não. Realmente eu não pensava em implantar o Elite Universal. Eu fui perceber isso lá em junho já de 2014, né? É isso mesmo, 2014. Mais ou menos nessa época, em julho de 2014, que nós começamos a perceber que faltava algo dentro dos Filhos Universal. Faltava algo dentro dos filhos. E o Elite fez isso, né? Ajudou a ser mais focada. Tinha o costume de ter planos e sonhos, só que eu não focava devidamente. E o Elite me ensinou a ter disciplina. Eu vi duas coisas que me chamou muita atenção.
o pessoal da primeira temporada, que eu conheço, que eu convivia com eles, eu percebia que eles mudaram. Mudaram o jeito de pensar, mudaram o jeito de agir, o jeito de proceder. Eram outras pessoas. A cabeça, a mentalidade já não era mais de menino e de menina, e sim de homem e mulher. E uma outra coisa que me chamou a atenção em todos os ELTs formados é a prontidão. Onde tem problemas, eles resolviam. Acontecia alguma situação e eu percebia que eles falavam assim, não, deixa com a gente, nós vamos resolver. Nós somos ELTs, deixa com a gente. E eu tinha um costume de sempre desistir de tudo que eu começava. Se eu visse que não ia dar certo, eu logo parava. Então eu aprendi a ser determinada, ir até o final, a explorar virtudes que eu tinha para o lado do meu cotidiano, mas não tinha na minha vida espiritual. Aí Deus foi dando essa direção para que fosse usado este projeto, essa grande ideia que a gente tinha dado anteriormente, dentro dos filhos. Para exatamente fazer isso. Despertar esse diferencial que todos os filhos, ou melhor, todas as pessoas possuem, mas algumas usam e outras não. E era o que estava acontecendo com os filhos, né? Todos têm um potencial gigantesco, mas não estava sendo utilizado isso dentro deles. Quando as pessoas dizem que vão sair do elite, muito me entristece. Porque, na minha opinião, grupo nenhum muda as pessoas. Não é o grupo que muda, mas é a sua determinação de que algo vai te acrescentar. E eu vejo hoje, eu percebo que depois de tantas e tantas, e eu percebo muitas mudanças em muitos filhos e até em outras pessoas também que fazem parte do Elite Universal. É uma transformação completa, porque alguns, como eu falei antes, que eram medrosos, que eram tímidos, que às vezes não se esforçavam para algumas coisas, até mesmo na sua evolução espiritual, com o Elite começaram a crescer, começaram a entender o poder da responsabilidade. E aí, com o passar do tempo, as pessoas foram vendo essa mudança, foram vendo o amadurecimento e que eu deixei de ser uma menina para me tornar uma mulher de Deus. Hoje eu falo, Elite para mim é algo que transformou, é algo que tem transformado não só a minha vida, mas a vida de muitos jovens. E essa oportunidade de abrir o Elite para outras pessoas, para os outros integrantes dentro da igreja, para mim está sendo maravilhoso. Uma coisa que a gente tem que observar dentro deste grupo é que a gente não faz parte dele. Nós somos ele. Aonde um ELT vai, ele é o Elite Universal. Ele não é apenas o que faz parte do grupo. Nós sempre falamos, nós temos que ser e não fazer. Então o ELT, ele é o Elite Universal. Eu vejo a chance de finalmente a vida das pessoas engrenarem. Precisa de uma determinação, precisa de alguma coisa para despertar. E para mim o Elite é isso. Olha, você que faz parte do Elite Universal, você tem o grande privilégio de todo dia se tornar excelente, né? De todo dia se tornar melhor. Aproveite essa oportunidade. Nós precisamos muitas vezes de um empurrãozinho para lembrar o valor que a gente tem e principalmente para lembrar que nós somos capazes. Então, se você faz parte do Elite, aproveite essa oportunidade. Dê a sua vida, dê o seu melhor. Venha fazer de fato o que a sua farda diz. Venha ter respeito, venha ter obediência e ser a diferença sempre. Se você está entrando, bem-vindo à guerra. Conheça agora o cumprimento de todos aqueles que fazem parte do Elite Universal. Quando você encontrar um ELT, independentemente da sua patente e da dele e do lugar onde vocês se encontraram, vocês devem com a mão direita sinalizar o número 2 e ao mesmo tempo ir de encontro ao seu peito, inclinando a sua cabeça. Se você está fardado, você com o número 2 vai ao de encontro à logo do Elite. Se atentem sempre ao ato de se curvar, que é uma demonstração de obediência e respeito, justamente a base do Elite Universal.
ano de 2016 para o Elite Universal foi marcante. Foi um ano de muitas realizações, surpresas e da consolidação em todo o projeto. No começo do ano, em 30 de janeiro, foi realizado a formatura da terceira temporada do Elite Universal com várias novidades. Uma delas foi a entrada dos primeiros membros de duas novas patentes que surgiram, os Soldiers e os Servants. Transmitido para todos os estados do Brasil, inúmeras famílias e convidados prestigiaram a entrada de 107 novos Eltes aprovados, sendo que um Major, um Master, 8 oficiais, 45 Singles, 46 Soldiers e 6 Servants. Sem falar nos diversos testemunhos e nas subidas de patentes que tivemos naquela memorável noite de sábado. O dia importante no Elite Universal foi 18 de maio, onde finalmente foi criado o Código de Ética do Elite Universal. Com o surgimento desse estatuto, o Elite mostra para todos que é um grupo sério, com regras e disciplina, fazendo com que várias pessoas se interessem ainda mais em fazer parte desse Exército da Diferença. Um exército que no dia 16 de julho conheceu seu hino oficial, que passou a ser cantado em todas as reuniões mensais. Elite Universal, ao teu chamado seguir. Ser a diferença! Ser a diferença, sim. O primeiro a servir, teu sacrifício concluir. Tu és o melhor em mim. Dia memorável. Pode-se resumir o dia 24 de julho, onde foi realizado a consagração dos Eltes e daqueles que estavam se formando, numa reunião diretamente do Templo de Salomão, com o Bispo Renato Cardoso e Bispo Domingos Siqueira. Você quer fazer parte de um grupo de elite, de jovens que apoiam jovens, que são acompanhados diretamente com um pastor, e você pode conversar com um deles e se informar como você pode saber mais sobre esse grupo e unir-se a este grupo. Na oportunidade, 21 aspirantes da quarta temporada foram integrados no grupo, sendo 11 Soldiers, 5 Singles e 5 Servants. Que esta consagração ao Espírito Santo seja para que eles venham ser conduzidos pelo Senhor, que o Senhor venha orientá-los. Eles optaram pelo Senhor, fizeram essa escolha em seguir a tua palavra, então dê condições a eles, ó Espírito Santo, porque se nós temos permanecido até então, é porque o Senhor tem nos ajudado. Da mesma forma, eles vão permanecer se o Senhor os conduzir, e é isso que nós pedimos ao Senhor agora. Mais um dia de comemoração que o ano de 2016 nos reservou. Foi a festa de 10 anos do Elite Universal, onde no meio da cerimônia, o primeiro Major Líder da história do Elite foi surpreendido, recebendo a primeira farda de luxo. Se Deus te escolheu, quem é você para negar o seu chamado? Muitos momentos marcantes. Elite Universal, ele é para isso, ele é para transformar pessoas em diferentes, não melhores, mas diferentes. Momentos inesquecíveis. O grupo de elite é um grupo especial, não é o grupo jovem da igreja. Ele é um grupo especial. Momentos que entraram na história, não apenas do Elite Universal, mas também entraram na história de diversas pessoas que se dispõem diariamente em ser a própria diferença. Seja a diferença. Custe o que custar, haja o que houver. Eu me lembro que quando eu conheci o Elite Universal foi por intermédio de um filho de pastor lá de Minas Gerais. E eu lembro que de cara eu rejeitei essa ideia. Eu rejeitei entrar no Elite Universal.
eu não vou conseguir fazer todas as missões. E não adianta vocês tentarem forçar, não vai dar certo. Eu sempre fico com aquele pensamento bem negativo, né? Então, eu conheci o programa Elite Universal através de 2 amigas minhas e eu não tinha muito interesse. Eu achava que seria mais responsabilidade, mais trabalho para fazer, então eu não via a necessidade. Então, quando eu comecei as minhas missões, eu comecei a me aprofundar, eu comecei a ver o mundo de outra maneira, vamos dizer assim. Eu comecei a ser diferente em casa, na escola. Todas as missões espirituais eu sempre me apeguei bastante, mas essa do resgate foi o que eu mais gostei. A missão que mais me ajudou foi a de identificar 3 falhas, porque eu não tinha muito hábito de ficar me analisando, de avaliar o que eu tinha feito de errado e corrigir. Então eu tive a oportunidade de olhar para o que eu estava errando e mudar. E aí veio a prova. E eu me lembro que aquela semana foi a semana mais tensa para mim. Foi a semana que eu mais me dediquei, vamos dizer assim. E chegou o dia da PMI, da prova. Eu tremi na base, desesperei, estudei a madrugada toda. E chegou a hora da prova. Eu não estava esperando por esse momento, mas eu tinha estudado, eu tinha me dedicado e eu consegui. Eu tirei um 10 na prova. E no final deu certo, né? Tirei 10, graças a Deus. Veio na minha cabeça um pensamento. Cara, você tem que ir, porque senão já era. Todo o trabalho que você fez, tudo aquilo que você saiu de casa, que você saiu com seus amigos, que você buscou a Deus naquela semana, teria sido em vão. Nós tivemos a oportunidade de ser abençoado na frente do altar e foi muito importante para cada um. E eu me lembro que naquele momento eu estava ansioso, sim, mas naquele momento Deus falou uma coisa comigo que eu me lembro até hoje. Eu tô com você, vai à frente e não desista. Eu vejo que eu tenho sido a própria diferença. O Elite Universal é ser a própria diferença. E o Elite Universal é isso, ele torna a pessoa a própria diferença. O Elite Universal tem um estatuto interno onde determina de forma simples e abrangente as principais referências aos valores, deveres e ética do ELTE, visando auxiliar o aprimoramento das virtudes de cada team, assim como o espírito da diferença como um todo. São 5 valores onde influencia o ELTE no seu comportamento e conduta: obediência, respeito, amor à disciplina, espírito da diferença, aperfeiçoamento pessoal e em grupo. Temos também 5 deveres ELTE determinados de acordo com o conjunto de vínculos éticos e morais, segundo a conduta do ELTE: honrar seu chamado, disciplina e respeito à hierarquia, rigorosa conclusão das missões, lealdade e honestidade, a escolha certa. Já a ética Elite Universal possui 3 elementos de suma importância onde cada ELTE deve levar consigo: honrar seu dever. Refere-se ao exercício com autoridade e eficiência das funções que lhe foram designadas em decorrência da sua patente. Conduta pessoal. Refere-se à conduta como pessoa, à sua boa reputação e ao respeito de que é merecedor mediante as suas atitudes. Respeito à entidade. Refere-se aos valores moral e social da entidade e à sua imagem ante a sociedade.
representa o conceito social dos militares. Major auxilia o Major Líder no team e cuida dos Masters. Master cuida dos oficiais do team. Oficial cuida dos Singles do team. Singles não é responsável por nenhuma patente do team, somente dele próprio. Servants são pastores e esposas que fazem parte do Elite Universal e ajudam a orientar o ELT que precisa de algum auxílio. Soldiers, aqueles que fazem parte do grupo de resgate no Elite Universal. Assim como as patentes possuem suma importância, também dispomos de 12 teams, os quais os ELTs. Um verdadeiro ELT necessita estar sempre vigiando suas atitudes, para que tenha um ótimo testemunho de seu comportamento e caráter, tendo como base respeito e obediência. Por isso, 7 atitudes são inadmissíveis no Elite Universal: mentira, orgulho, desobediência, irresponsabilidade, falsidade, medo e preguiça. Dispomos de patentes as quais são de suma importância para a organização do projeto. Major Líder cuida do team ou patente e de todos os ELTs do mesmo. Determinação. Team Spider, cor vermelho, virtude, sabedoria. Team Snake, cor preto, virtude, perseverança. Team Tiger, cor laranja, virtude, coragem. Team Wolf, cor cinza, virtude, intrepidez. E o objetivo de todos os ELTs é cumprir a promessa do Elite Universal que se encontra em Malaquias 3:18. E também seguir à risca a todas. O programa Elite Universal foi criado no ano de 2006 em Brusque, Santa Catarina, pelo pastor Israel Silva no Grupo Jovem e posteriormente em grupos da Universal. Nosso principal objetivo é formar pessoas capazes, que sejam a solução para todos os problemas. Pessoas mais fortes, que sejam a diferença em tudo que faz. No Elite Universal, exigimos uma conduta exemplar. Escolhem mediante a sua virtude. Team Alligator, cor verde, virtude confiança. Team Bear, cor marrom, virtude força. Team Eagle, cor branco, virtude visão. Team Fox, cor roxo, virtude justiça. Team Leopard, cor Bordeaux, virtude, paciência. Team Lion, cor dourado, virtude, inteligência. Team Scorpion, cor amarelo, virtude, audácia. Team Shark, cor azul, virtude,